Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Muito obrigado, meu Deus, pela boa e preciosa palavra de hoje, por tua voz, que vem para nos alimentar, Deus, que vem para gerar força, ânimo, que vem para gerar em nosso coração, no nosso espírito, confiança, firmeza, sabedoria, espírito de vitória, no Deus que sempre cuida de nós. E eu recebo, Senhor, a palavra de hoje, gerando nos teus filhos espírito de vitória, convicção, certeza que existe um Deus que cuida de nós sobre a terra. Louve a Ele com suas palmas bem forte. Somos mais que vencedores sobre essa terra. Existe um Deus que cuida da gente, em o nome de Jesus. Amém. O nome da reunião de hoje, anote, você que está aqui, graças a Deus por sua vida hoje aqui nessa manhã, e pela vida de todos, dos muitos que estão me ouvindo nesse momento. Anote aí o nome da reunião de hoje: Espírito de Vitória. É o que eu declaro você tendo. Assim, recebo você abençoado, com essa certeza por dentro, nessa manhã. Espírito de vitória, a sua mente, na manhã de hoje, vibrando com a palavra de Deus, na convicção, na certeza, na confiança, que a palavra de Deus não falha, e que a tua arma é a fé, não é a vingança, não é o ódio, não é retribuir na mesma moeda, aos teus perseguidores, aos teus inimigos, mas aguardando na justiça de quem? De Deus. Vivendo a fé, vivendo a confiança, até porque você é um mais que vencedor, você é um abençoado. Então eu recebo você nessa manhã, tendo a sua mente na palavra do teu Deus, vibrando na palavra do seu Deus, que o Senhor há de te dar vitórias por onde quer que você ande. E a tua mente tem que estar vibrando com essa palavra, que está na Bíblia. Que Deus há de te dar vitórias por onde quer que você ande. Que Ele é com você, onde você estiver. A nossa mente tem que vibrar com a palavra de Deus. Acreditar nela. Olha o que diz. Anote e acompanhe aqui no telão. O segundo livro de Samuel. Vamos começar pelo segundo livro de Samuel, capítulo 8, verso 6. Começa assim, ó. O segundo livro do Samuel, profeta Samuel, 8, 6. Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servos de quem? De Davi. E lhe pagavam o quê? Tributo, vírgula, grifa essa parte. E o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ia. Diga, eu recebo essa palavra também na minha vida. Deus te dando vitória por onde quer que você ande. A nossa mente tem que receber essa palavra também. A sua mente tem que vibrar com a palavra de Deus. Porque o mesmo Deus continua vivo. Esse que dava vitórias a Davi por onde quer que ele andava. Olha o que diz também esse mesmo Deus em Josué 1:9, aqui no telão, anote você de casa e você que está aqui. Josué 1:9. Não te mandei eu ser forte o quê? E corajoso. Não engrandeça o problema através do medo, hein? Às vezes o problema não é tão grande, mas o seu medo, o seu desespero, a sua preocupação acaba engrandecendo uma coisa que não é nenhum gigante. Gigante é o Deus que está dentro de você. Receba essa palavra na sua vida. Não te mandei eu ser forte e corajoso.
Não temas. Eu recebo a tua mente vibrando com essa palavra. Nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Receba essa palavra. Então, nós temos que ter a nossa mente vibrando com a palavra de Deus. A gente não pode se esquecer disso. O problema é que às vezes tem pessoas que se esquecem. Você não pode se esquecer. Sua mente tem que estar sempre vibrando com isso. Deus falou que eu devo ser forte e corajoso, que eu não devo temer essa situação, pois Ele é comigo. As palavras são muito importantes, abençoados. É algo que a gente vai ver um pouco mais lá na frente. As palavras são importantes quando você quer vencer algo, quando você quer superar uma dificuldade, um problema. Elas são importantes. Você tem que estar declarando e guardando o seu coração para não receber palavra ruim. Isso me fez lembrar Jairo. O que foi que Jesus falou para ele? Não atente para o que estão falando. Porque falaram para Jairo, olha, não incomodes o mestre. Não tem solução para a tua filha, ela está morta. E Jesus falou, olha, não atente para o que eles estão falando. Não temas, Jairo. Crê somente. Olha o quanto é importante as palavras. As palavras são muito importantes. Nós vamos realizar uma leitura aqui, em que você vai perceber isso, o quanto é importante as palavras. Então, a tua mente tem que estar vibrando com a palavra de Deus, abençoado. Olha o que Jesus falou, hein? Olha, não atenta. Não deixa isso entrar no teu coração. Não dá ouvido a gente frente fria. Pessoas de palavras ruins, de palavras negativas, que não te põem para cima, mas sempre te joga para baixo. Não ouça o que elas dizem. Não temas, crê somente, Jairo. Isso é fé. E é com essa arma que a gente tem que andar sobre a terra. Amém. Nós vamos ler uma parte da Bíblia que fala de Davi. O rei Saul apresentou para Davi a experiência que ele teve com os inimigos. Olha, os inimigos são grandes, são fortes. Aí Davi, e eu quero te contar, rei, a experiência que eu tenho com Deus. O quanto Ele é forte e poderoso. Na vida também tem gente assim. Porque os problemas são inimigos. O que não falta é gente para falar de problema. Olha, o quanto aquilo está difícil, o quanto a barra está pesada. Olha, existe isso, existe aquilo, é afronta, é o problema, e você? Agora eu quero falar para você da minha experiência com Deus. O quanto Ele é poderoso, o quanto Ele não desampara e que nada é impossível para Ele. Amém. Então, o rei Saul, ao invés de passar bom ânimo para o povo de Israel, ao invés dele vibrar com a palavra de Deus, ele passava a experiência do quanto os inimigos eram fortes. E ele ali temendo aquilo ali. E Davi, muito corajoso, muito confiante em Deus, falou, olha, agora eu vou te falar da minha experiência com Deus, o quanto eu tenho provado do milagre e do livramento. Aí ele conta os livramentos que ele recebeu, e a gente vai meditar daqui a pouco. Só quero contextualizar para você o quanto é importante a gente vibrar com a palavra de Deus. O quanto as palavras são importantes. Há muito poder. Há poder para a vida e para a morte. E o quanto é importante você guardar o coração de palavras ruins. Para você não decair no ânimo, na fé, na confiança. Para que você não fique entristecido, angustiado ou deprimido. Deus não te quer assim. Deus não te quer assim. A glória de hoje, esse tema de hoje, espírito de fé, é para que a tua fé nunca desfaleça. Nunca desfaleça. E para falar desse assunto, nós vamos tomar como exemplo Davi. Porque Davi tinha espírito de vitória. Uma confiança muito grande. E no texto que a gente vai ler, ele ainda nem rei era. Era um jovem ainda. O rei da época era Saul. Davi
Era um jovem rapaz ainda. Mas por dentro, a confiança era muito grande. O gigante ali dentro era muito grande. O Deus que ele servia. Amém. E isto é o que Deus quer que tenhamos nessa manhã. Espírito de vitória. Abra a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Já deixa a sua Bíblia aberta aí. Primeiro livro de Samuel, profeta Samuel, 17 é o capítulo, verso 1. Eu vou abrir aqui também, já vamos deixar aqui aberto. A gente vai meditar em mais algumas coisas, antes da gente ler. Mas vamos deixar aqui a nossa Bíblia. Você de casa que me acompanha, abra também a sua Bíblia. Pastor, repita o capítulo e verso. Capítulo 17, verso 1, do primeiro livro do profeta Samuel. Nessa leitura, você vai tomar conhecimento, porque esse homem, Davi, era tão exaltado por Deus. E você vai perceber que Davi tinha vitórias por conta do seu espírito de vitória, seu espírito de confiança. E eu declaro você também com espírito de vitória. Amém? Espírito de vitória. Nós vamos aqui nos basear na vida de Davi, porque a Bíblia nos entrega, nos apresenta a imagem de Davi como homem segundo o coração de Deus. Em Atos, coloca aqui no telão, não precisa você nem sair daí do livro de Samuel, mantém aí, acompanha aqui no telão Atos 13, 22, ó. Aqui diz que Davi era homem segundo o coração de quem? De Deus. Você de casa também pode meditar, Atos 13, 22. Então nós vamos nos basear nisso, porque Deus nos entrega, nos apresenta um homem segundo o coração de Deus. Ou seja, a mente de Davi vibrava com a mente de quem? De Deus. Com a palavra de Deus, ele estava em sintonia, abençoados. Havia um crer nele. Eu criei, por isso falo. E ele falava, ao ponto de dizer, olha, não desfaleça o coração de ninguém aqui. Não perca o ânimo ninguém aqui. Se alguém está vindo contra a gente, é contra o Senhor que está vindo. O Deus dos exércitos. Então, ele cria e ele declarava, confessava, mostrava o poder que há nas palavras, a confiança. E só Deus vê o coração do homem. E o de Davi, Deus viu. Olhando para o seu irmão, você não consegue ver o coração dele. Não é verdade? Mas Deus vê. E só Ele vê. Se você olhar para a pessoa do seu lado, agora, nesse momento, você não consegue ver o que está no coração dessa pessoa. Você não consegue ver o que está no coração de uma pessoa que vem aqui pela primeira vez. Só Deus. E Deus viu o coração. Dentre os muitos filhos de Jessé, quando o profeta Samuel foi ali, amando de Deus, para escolher um novo rei para o povo de Israel, o profeta olhou para a aparência. Bom, esse aqui é forte e formoso. Deve de ser esse que eu devo ungir para futuro rei, amando de Deus. Aí Deus, não se precipite, hein? Você está olhando para a aparência. Eu olho para o coração, para o que está dentro. Ainda não é nenhum desses filhos que estão aí diante de você. É um outro que está lá fora, cuidando das ovelhas, e jovem ainda. O coração dele mexe com a minha soberania. Mexe comigo. A mente dele vibra com a minha palavra. Vibra comigo. Está em sintonia comigo. É aquele que eu quero como futuro rei. Então veja o quanto é importante o coração diante de Deus. Não é à toa que em uma outra narrativa, em um outro texto, Deus diz: a minha grandeza, os meus olhos passeiam pela terra. Eu procuro mesmo, como Deus, pessoas cujo coração seja totalmente meu. E também, através da boca do Senhor Jesus, Deus diz: olha, para servir a Deus, tem que ser de todo o coração, de toda a sua alma,
de toda a sua força. São esses que agradam a quem? Ao Senhor, ao Deus vivo e poderoso. Então, é muito importante a gente meditar nessas coisas, abençoado. Está aí a resposta. Por que Davi era tão exaltado por Deus? Um coração que estava em sintonia com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. Havia uma confiança muito grande por dentro. Então o que nós vamos ler aqui, no primeiro livro de Samuel 17, o exemplo de Davi, com certeza, é a postura, é a determinação que Deus espera de todos nós. E os bons exemplos, a gente deve observar e seguir. As boas atitudes de Davi, os bons exemplos, a gente deve observar e seguir. Eu não posso, e nem você, como cristão, só ouvir a palavra. Ouvir sem ter atitude. Nós temos que ouvir e agir, ter atitude. O que ouve, ele precisa viver. Tiago fala isso. Se você está ouvindo a palavra, se você não é praticante, não vale de nada. Você tem que ser um ouvinte praticante da palavra. E você será bem-aventurado naquilo que você faz. Porque ele estava falando desse assunto e dizendo, olha, tem pessoas que ouvem, mas não vivem, não praticam, não têm atitude diante da glória, diante da palavra de Deus. E nós temos que agir como a Bíblia ensina. A Bíblia ensina a perseverar, a Bíblia ensina a confiar, a Bíblia ensina a ter esperança, a chamar a existência, a orar, a interceder. Tem pessoas que não acreditam mais nisso. E tudo isso, Paulo, o apóstolo da graça, também diz o mesmo. Gente, temos que ter perseverança, temos que ter confiança, temos que determinar, chamar a existência. Está na Bíblia toda e nas minhas epístolas também. Paulo fala muito de perseverança, Paulo fala muito de confiança, ele fala muito para as pessoas da igreja, que ele pregava o evangelho, a sã doutrina. Olha, vocês têm que ser mais perseverantes, para que alcanceis o quê? A promessa. Está lá em Hebreus. Fazendo a vontade, vocês vão alcançar o prometido por parte de Deus. Vocês precisam ser pessoas contentes, não é só quando tudo está bem, mas no momento difícil também, porque eu aprendi a estar contente na fase boa e no pior momento da minha vida. Está lá em Filipenses capítulo 4, ele diz isso. Então não podemos ser cristão que desmorona com qualquer situação, uma palavra, um olhar, um telefonema, um problema, uma situação que de repente você não esperava e que veio, e às vezes acontece mesmo, a gente está sobre a terra, de repente acontece, surgem coisas que a gente não espera, que a gente não quer que aconteça, mas vem. Mas a gente tem que se manter forte, tem que se manter alegre, a gente tem que manter a confissão, a nossa mente tem que continuar vibrando com a palavra de Deus, não temas, crê somente. Continuar vibrando com a palavra de Deus, continuar chamando a existência. Paulo fala isso, a Bíblia toda fala isso, ativando o ministério angelical a nosso favor. Abençoados, somos anjos sobre a terra, vestidos em um corpo de carne. Você é uma potência, você é um poder ambulante nesse mundo. Você pode todas as coisas, assim diz o Senhor. Porque aquele que tem poder de modificar todas as coisas está dentro de nós. O problema é que às vezes a gente olha para a nossa fragilidade, para a nossa carne, e a gente se julga incapaz, fraco, um alguém abandonado, sozinho sobre a terra. E nós não estamos sozinhos. Esse Deus usou a boca do profeta Isaías e disse, eu sou contigo, não temas, não te espantes. Tem muitas armas forjadas, tem muita gente contra você, mas você tem a mim a teu favor, que criei todas as coisas, céu, natureza, mar, abençoado o mar, a coisa mais linda. Há um poder naquelas ondas. Quem criou tudo aquilo? O nosso Deus. Então Ele é poderoso para me ajudar. Ele vai trazer solução, Ele vai resolver o que eu preciso que se resolva. Mas a nossa mente tem que vibrar com essas palavras que a gente recebe aqui.
Glória a Deus. Tem que vibrar com a palavra de Deus. Vamos aqui à leitura do primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, verso 1. E aqui conta uma narrativa conhecida por todos nós. Davi enfrentando o gigante. E a arma dele foi a fé. A arma dele foi a convicção por dentro. Olha só. Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra. E congregaram-se em Socó, que está em Judá. E acamparam-se em Socó e Azeca, em Efés-damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá. E ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte do lado de Dalém, e os israelitas no outro monte do lado de Daquém. São os nomes tão esquisitos, não chega a ser palavrão não, mas é estranho, né? Mas está na Bíblia. Do lado de Daquém. E entre eles, o vale. Os filisteus eram grandes inimigos do povo de Israel. Quando a Bíblia fala de inimigos, dessa afronta que estava diante deles, é muito importante nós meditarmos nisso aqui. Quando a Bíblia fala de inimigos, pensa nos seus problemas. Tudo que a gente lê na Bíblia que fala de perseguição, inimigo contra o profeta, Isaías, Jeremias, Jesus sendo perseguido, o apóstolo Paulo, os outros discípulos. Quando a Bíblia fala de inimigos, de afronta, sempre pense nos seus problemas. Problemas que a sua carne põe para você. Preocupação, doença, medo, solidão, desespero, preocupações por dentro. Não é à toa que Paulo fala, olha, existe uma luta por dentro e uma outra o quê? Por fora. São notícias ruins que chegam, são coisas que a gente tem que enfrentar, é provocações, é situações por dentro, é a nossa carne querendo se vingar, é o ódio querendo crescer dentro da gente, é o desânimo, é a falta de força, é aquela vontade de não querer congregar mais, de não ler mais a Bíblia, de não ouvir nada. É a luta por dentro, é a carne, problemas que a carne põe diante da gente, não é verdade? E você tem que vibrar com a palavra de quem? De Deus. Sou mais que vencedor, me recebo reinando em vida, anula essa carne com esse desânimo maldito. Recebo que anjos, o serviço angelical está ministrando a meu favor. Eu anulo essa palavra ruim, Senhor, que veio contra mim. Então, a gente já tem aqui, contextualizando, um exército inimigo contra uma nação, contra um povo, o povo de Israel. Verso 4, primeiro livro de Samuel, capítulo 17, vai falar do inimigo. Então saiu do arraial os filisteus, um homem guerreiro, cujo nome era quem? Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. O sujeito era grande, hein? E forte. É assim que às vezes os problemas se apresentam. É assim que às vezes o problema se apresenta. É o caroço que não tinha e de repente aparece. É a dor que do nada e você, meu Deus, de onde que veio isso? É a enfermidade, é o desemprego, coisas que aparecem como um gigante. E outros problemas que nem gigante é, mas é o teu medo que acaba fazendo crescer aquilo. Você é mais que vencedor. Receba um abençoado de Deus. Seguindo com a leitura, trazia na cabeça esse gigante, esse Golias, um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro.
e diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhe: para que saias, formando-vos em linha de batalha. Não sou eu, filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se tem homem aí, vem me encarar. Eu, Golias, desafio aí, todo mundo. Você, rei, quem tiver contigo. Se tem algum valente aí, vamos, vem para a luta. Verso 9. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Vai vendo. Porém, se eu o vencer e o ferir, então serei nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu, Golias: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejamos. Uma vez mais ele chama a atenção. Tem algum macho aí que honra as calças que veste? Eu estou esperando. Verso 11. O sujeito era desaforado, viu? Não era, dona Divina? E grande, hein? Ouvindo Saul e todo Israel, a nação, o povo que estava ali, estas palavras do filisteu, do gigante, espantaram-se e temeram o quê? Muito. É bom a gente ler isso aqui, você vê o espírito de Saul, para depois, lá na frente, você comparar com o espírito de quem? De Davi. O espírito de Davi, ainda jovem, nem rei era, mas era um espírito de vitória que estava dentro dele. Esse homem aqui, esse rei, ele teve experiência de ver o poder de Deus. Esse povo também. Não era para eles ter tido tanto medo a esse ponto. É aquilo que eu falei no começo. A importância das palavras. Guardar nosso coração diante delas. E confessar boas palavras e acreditar. Eles se esqueceram do que Deus já havia realizado. Porque esse povo viu o poder de Deus. Esse é o problema. Olha o que acontece com muita gente também. Deus diz para você, e você não pode se esquecer: quando passares pelas águas e pelo fogo, não te espantes, eu serei contigo. A nossa mente tem que vibrar com essa palavra. Não era para esse povo, não era para esse rei temer muito. Era para eles estarem o quê? Confiantes. Assim somos nós. A gente não pode se esquecer das promessas e nem das palavras de Deus, quando a situação, quando o problema, quando a enfermidade, seja lá o que for, estiver diante de você, afrontando você. O que Deus quer nessa manhã é que tenhamos todos espírito de vitória. Que você dê importância para as palavras de Deus, quando aqui é semeada no teu coração. Que a tua mente vibre com ela, acredite. O profeta Isaías, coloca aqui no telão, só anote. Lá fala, está aqui, a você não temer as águas, nem o fogo. Eu serei contigo. Existe uma redoma na tua vida, abençoado. Isaías 43, verso 2 e 3. Você que está me ouvindo aí de casa, anote. Isso é muito importante. Mas às vezes você se esquece disso. A sua mente, abençoado, repito, tem que vibrar com a palavra de Deus, que diz isso para você. Quando passarem pelas águas, pelo fogo, meu filho, não se espante. Não tenha medo de nada. Confia em mim. O problema é que nem tempestade, viu? De repente aparece. O tempo está bom e você hoje vai se fazer sol, viu? Olha só que sol bonito. Depois do meio-dia para 1 da tarde, muda tudo. Pastor, o tempo fechou aqui. Olha, e foi raio, trovão, deu enchente não sei aonde, quase que alaga também aqui perto de casa. Aí de repente vem, assim também são os problemas na vida, de repente acontece, vem aquilo que você não gostaria que acontecesse. Nessa hora não se esqueça da promessa de Deus que nunca falha, abençoado. Saul, esse rei aqui, ele teve experiência de ver Deus dando vitórias em outras batalhas.
esse povo teve a experiência de ver as promessas de Deus acontecendo em outros episódios, em um outro período, em um outro momento. Não era para temer tanto assim. Olha só, espantaram-se e temeram muito. Depois disso, o pai de Davi deu uma missão para ele. Olha, os teus irmãos estão lá, vai enfrentar esse filisteu aí. Eles foram para a batalha, para a guerra. Vai lá levar alimento, meu filho. Leva lá mantimento para os teus irmãos, leva comida para eles, entrega lá. E na ocasião, chegando Davi, deixou lá os mantimentos. Trouxe comida que o pai mandou aí para vocês. Pão, queijo, come aí. E nessa, ele ouve a mesma coisa que está aqui. O filisteu, o gigante repete, ele toma conhecimento. Opa, quem é esse aí? Quem é esse sujeito aí para afrontar o exército do Deus vivo? Quem é ele? Se vocês não confiam em Deus, eu creio. Se vocês não têm a convicção de enfrentar isso aí, deixa que eu enfrento. E é o que a gente vê no transcorrer do texto e do contexto. Para remir o tempo, vamos dar um pulo, um salto bem longo aqui para o verso 22, porque são muitos versos. Só esse capítulo aqui tem 58 versículos. A gente não vai ler tudo, não. Só os pontos mais importantes, porque você já conhece a história. Então, no capítulo 17 do primeiro livro do profeta Samuel, veja o que diz o verso 22. Vamos aqui. Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, isso aqui meu pai mandou, é para vocês aí, para meus irmãos. Aquilo que vem antes do verso 22, você pode ler em casa. Mantimento, comida. Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha e, chegando, perguntou a seus irmãos: se estava tudo bem? Está tudo bem por aí? Porque vocês estão com a cara assim, sabe, desanimado, parece que estão com medo de alguma coisa. Vocês viram algum mal-assombro, foi? Vocês estão muito assustados, gente. Nossa, alegria aí, hein? Bom ânimo. Oh, meu Deus do céu, vocês estão muito borocochô. O que foi que vocês viram? Mal-assombro? Vocês viram algum fantasma? Caramba, meu, o que foi que aconteceu? Verso 23. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista. Opa, olha só. Cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas, antes falara, e Davi o quê? Ouviu, e deve ter dito: tu é desaforado, está perguntando se tem algum valente, algum homem aqui? Já tem um aqui já. E chegou o conhecimento de Saul: olha, tem um jovem aí que quer enfrentar o grandão aí, então chama ele, já que ele quer, põe ele na frente de tudo aí. Ele falou que vai mesmo, e vai derrubar, e vai arrancar a cabeça dele, vai matar o camarada aí. É mesmo? Vai, falou que vai. Só que o rei Saul trouxe a experiência negativa. Olha, jovem, eu tenho experiência de enfrentar muitos inimigos, de muita coisa ruim. E ele falou: e eu tenho muita experiência de milagres e livramentos com o Deus dos exércitos. Olha que diferença, né? O rei, que deveria ter uma postura de confiança, de firmeza para passar para a nação, porque quando Deus delega a você uma autoridade, você tem que passar firmeza. É o teu caso de mãe, de pai, você tem que passar firmeza para a tua família, no momento difícil, nas finanças, na enfermidade, você encorajar teu filho, passar alegria para o coração dele que está ali, triste, entristecido por alguma coisa. Você não, você vai superar. Na vida há sofrimento, mas isso não é para uma vida toda não. Somos mais que vencedores. Um dia a tempestade passa, e você vê a bonança, você vê a resposta, você vê Deus resolvendo aquilo. Então a gente como pai, você como mãe, a gente tem que passar firmeza. E esse rei, na qualidade de rei, colocado por Deus, tinha que passar firmeza para a nação, para o povo. Peraí, gente,
Se ele está vindo contra a gente, se ele está vindo quente, a gente vai fervendo. A gente vai enfrentar isso aí. Não sei como é que a gente vai vencer, mas Deus na hora vai dar uma solução. Vai colocar anjos. A gente nem vai usar as espadas, porque Deus é poderoso para fazer o milagre. E foi o que ele fez. Conta a narrativa aqui que Davi não usou nenhuma arma. Tentaram até colocar a arma de guerreiro nele, a armadura. Pega aqui na espada, rapaz. Vamos vestir você. Eu prefiro me armar da fé mesmo. Mandou tirar tudo. Não, pode tirar essa armadura. Eu nunca tive experiência com isso. Eu nunca embaei. Eu nunca peguei numa espada, num escudo. Eu não tenho experiência com essas coisas. Na vida também a gente enfrenta coisas que, meu Deus, eu nunca passei por isso. Como que eu vou resolver isso? Se você está servindo a Deus, Ele traz uma solução. Na vida não é assim? A gente também enfrenta coisas que a gente nunca vivenciou, meu Deus. Eu nunca tive num tribunal, eu nunca tive numa situação dessa. Um exemplo a se pensar. Eu nunca participei de uma audiência, eu nunca tive que passar por isso. Eu nunca tive que enfrentar essa situação de enfermidade na família. Meu Deus, eu nunca passei por essa situação dentro do trabalho, agora estou enfrentando isso. Mas Deus, Ele nos prepara, Ele nos amadurece. Ele nos capacita. Vamos seguir aqui com a leitura. Verso 24, capítulo 17. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Meu Deus do céu. Pastor, por que essa mensagem justamente hoje? Ela é importante para amadurecer a sua postura diante do problema. Para que nós nos lembremos que somos mais que vencedores e abençoados. É para amadurecer a tua postura, abençoado. Porque às vezes acontece uma coisa, você logo desmaia. Você logo começa a chorar. Você começa logo a ficar triste. Você pensa em desistir. A tua carne põe o pensamento. Quem sabe lá na outra igreja não vai ser melhor para você. De repente o milagre da cura vai acontecer mais rápido. Porque você está há tanto tempo nessa situação. Você está há tanto tempo com a sua vida sentimental assim. Você está há tanto tempo com esse problema financeiro para resolver. Quem sabe indo lá não melhora tudo. Então essa palavra vem para amadurecer a nossa postura diante da dificuldade. Para a gente não desistir. Paulo diz, e isso está descrito em Atos. Gente, a palavra da graça não é qualquer palavra. A palavra da graça, ela tem poder para vos edificar e dar herança, ou seja, trazer existência à promessa. Amém. Então, o que a gente está fazendo aqui não é em vão. A nossa busca, as nossas orações, você que intercede pela sua casa, pelos seus filhos, você vai ter resposta. Você vai ter resposta. Vai ter resposta. O nosso trabalho no Senhor não é vão, abençoados. É o Deus vivo aqui que a gente está servindo, não é o Deus morto não. A gente não confia numa pedra. A gente não acredita em objetos. Aquele gigante não caiu por causa da pedra. Foi a fé de Davi em quem? Em Deus. A confiança que ele tinha. Verso 25. E diziam uns aos outros, a nação, o povo, certamente também o rei, para vergonha, né? Viste aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar Israel. A quem o matar, o rei o acumulará de grandes riquezas. Olha só, e lhe dará por mulher filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Tipo assim, olha, se tiver algum valente para enfrentar ele aí, não vai pagar nem imposto mais aí. Nos dias de hoje ia ter um monte de candidato aí, opa, com a condição financeira que está o Brasil, né? Não vai pagar imposto, espera aí que eu vou enfrentar esse camarada agora. E ainda tem a filha do fulano para casar comigo, opa, e ainda riqueza, beleza. Mas nessa ninguém quis ir para o tamanho do homem, né? Mas eu acredito que nessa época ia ter muito candidato, viu?
casamento, dinheiro, e não vai pagar imposto para o resto da vida. Oh, beleza. Bom, olha aqui as palavras do ainda jovem Davi. Ainda não era rei nessa época não, hein, irmão? Vai vendo aqui. Vamos agora ao verso 26. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que feria este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Então veja aqui a determinação de quem? De Davi. Veja que o povo de Israel estava se esquecendo que Deus era com eles. Isso também pode acontecer com um cristão, mesmo dentro da igreja, por causa da carne dele se esquecer das promessas, da palavra de Deus. E aqui a gente vê no verso 26, o espírito de Davi, bem diferente do espírito de quem? Do rei Saul. Que lá no verso 11, lembra? No verso 11, só recapitulando para você, no verso 11, ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, tem algum valente aí? Algum macho, algum homem aí, vem me enfrentar? Espantaram-se e temeram o quê? Muito. E a gente vê aqui no verso 26, Davi, ainda jovem, não era rei, com o espírito de quê? De vitória. Agora, olha o que diz aqui, para a gente ganhar tempo, remir o tempo, verso 31, do mesmo capítulo 17. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Porque lá no verso 26, e antes disso, e depois disso, Davi fala: olha, eu vou enfrentar ele. E chegou ao conhecimento do rei. E Davi no verso 32 diz o seguinte: Davi disse a Saul: não desfaleça. Isso aqui é muito importante, abençoado. Muito importante. Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Olha o espírito de vitória que Davi tinha, que eu declaro também em você. Eu também declaro essa palavra aqui na tua vida. Que o seu coração nunca desfaleça na confiança que você deve ter na palavra de Deus. Crê somente, não temas, não te espantes quando as águas, os problemas, o fogo, que é os problemas, estiver diante de você. Veja o quanto as palavras são o quê? Importantes. Graças a Deus. Aí, do verso 33 ao 37, primeiro o rei Saul conta a experiência dele com os inimigos. Aí Davi: tá bom, você falou do lado ruim, do lado negativo, agora eu quero contar da minha experiência, milagres e livramentos que eu recebi de Deus. Você falou que é muito difícil, agora eu vou falar de uma outra experiência que é possível. Vamos ler, para ficar gravado na sua mente, no seu coração. Verso 33, uma vez mais o 32. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda o quê? Moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Olha ele contando aqui, ele começa a falar da experiência dele com Deus, os milagres de livramento. Apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso, e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei.
o teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus o quê? Vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Porque é o único que tem coragem aqui, porque eu, mesmo sendo rei, não tenho. Então, já que você está com tanta confiança, vai nessa fé, abençoado. E que Deus seja contigo. Quando a gente dá um pulo no verso, vai vendo, no verso 45, olha o que começa a acontecer. Verso 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vem contra mim com espada, e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em um nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos, Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Olha a convicção que ele tinha. Eu tenho plena certeza que Deus vai me dar você morto. Eu vou ter vitória sobre você. Crie por isso o quê? Falei. Ele não estava vendo nada, mas ele já estava declarando. Assim é nós, assim sou eu, assim é você. A gente não está vendo a solução, a gente não está vendo mar se abrindo coisíssima nenhuma. A gente está vendo ondas maiores ainda e você, mas vai se abrir. Você recebe esse entendimento, meu irmão? E é a dor e a enfermidade ali, e você, meu Deus, e você, estou em saúde perfeita, e a carne, mas está doendo. Que saúde perfeita é essa? Não está saúde nenhuma. Você está mal. E você, cala a boca, carne. Cala a boca, Magda. E naquele programa lá, de antigamente. Cala a boca, Magda. Cala a boca, carne. Carne maldita, mentirosa. Porque nós temos uma carne que fala: eu sou um abençoado, e a carne põe em você uma outra coisa. Você não está abençoado, coisíssima nenhuma. Está doendo. Me receba em saúde perfeita. E vou trabalhar e recebo que o meu Deus vai me curar. Vai dar saúde para o meu sangue, para os meus nervos, para os meus ossos, para cada célula do meu corpo. Em nome de Jesus. Amém. É abençoado. Nós temos que ter uma mente que vibra com a palavra de Deus, mas de verdade. A gente não pode ser cristão da boca para fora. A gente não pode ser um cristão que louva a Deus, mas que o coração está longe. E Deus não se agrada disso. Ele usa a boca do profeta Isaías: olha, tem um povo aí com você, é grande, hein? Me louva, aparentemente está bonitinho o negócio, mas o coração está longe, viu? Confiança que é bom, firmeza que é bom mesmo, não tem não. Se bater o pé, corre todo mundo aí. Se alguém bater o pé, não fica um, só fica você, Isaías, mas o resto corre todo mundo. É abençoado. Aquele que sonda mentes e corações sempre falava e estava certo o que estava falando. Jesus também. Tem muita gente que está me seguindo aqui, ó, mas eu vou dar um tapa na cara de muita gente. Está me seguindo por interesse. Acabei de pedir ao Pai que derramasse, multiplicasse pães e peixes. Tem um monte de interesseiro aqui, porque sabe que perto de mim vai receber cura, sabe que perto de mim não vai faltar pão, não vai faltar peixe. Então, tanto Deus como Jesus, que veio de Deus, falava na bucha, falava na cara. Tem gente com medo mesmo, tem gente que está me louvando, mas é da boca para fora, tem gente que está aqui por interesse, e nós vamos ser diferente, o povo da graça? Não. O pastor vai pregar diferente, vai bajular, vai passar a mão na cabeça? Nós temos que ser um povo firme, temos que ser adorador, não devemos estar aqui por interesse. Nós temos que confiar que os problemas vão se resolver. Vamos alimentar nosso espírito com o reino e acreditar que tudo vai ser acrescentado? E vai sim. Tem hora e tempo para isso. Lá em Eclesiastes diz isso: meu filho, tem tempo para plantar, depois para colher o que plantou. Tem tempo para tudo. Para viver, para morrer, para rir, para chorar. Então vamos ter paciência para esperar as coisas que a gente precisa. Não esmoreça assim não, não desiste não. Não perca, não deixe a sua fé, o seu ânimo desfalecer, abençoado. É como a gente aprendeu aqui, as palavras
são importantes, gente. Não desfaleça o coração de ninguém. Olha o quanto as palavras são importantes. A gente tem que manter elas. Meu Deus, não deixa o meu coração desanimar, Senhor. Não deixa ele entrar em desespero. Não deixa eu ficar, meu Deus, em depressão de novo. Não deixa a solidão tomar conta de mim, meu Senhor. Me ajude, Deus, nesse momento. Esta deve ser a tua oração. Você que está me ouvindo aí do outro lado, hein? Determina isso na tua vida agora. Declara saúde nessa dor, nessa enfermidade. Nessa pessoa também, talvez não é você, mas alguém da sua família. Temos que ter uma mente que vibra com a palavra de Deus. Em nome de Jesus. E seguindo aqui, verso 46. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça. E os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus aonde? Em Israel. Amém? Agora vamos dar um outro pulo aqui para o verso 50. Eita! Vamos pegar aqui o verso também 49. 49 e 50. Davi meteu a mão no alforge e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto o quê? Em terra. Assim prevaleceu Davi contra quem? Contra o filisteu, com a funda e com a pedra, e o feriu, e o matou, porém não havia espada na mão de quem? De Davi. Diga graças a Deus. É essa determinação que a gente viu aqui, que mexe, que chama a atenção de Deus. E é assim que a gente tem que viver a fé. Se Deus é comigo, que medo eu vou ter? Se Deus é comigo, eu não vou alimentar essa preocupação. Não vou, está anulado. Se Deus é comigo, a minha hora vai chegar de ser feliz na área amorosa. Se Deus é comigo, eu não vou temer. E Ele tem dito que é comigo, eu vou crer. Nós temos que ter essa determinação, porque o que chamou a existência, a soberania de Deus, para esse homem derrubar um gigante, sem espada, não foi a pedra, não foi nada, foi Deus. Foi a arma chamada fé. A fé é uma arma muito poderosa. As palavras têm força. É uma arma muito poderosa, meu irmão. Veja, um jovem que confia em Deus valeu mais do que uma nação, um povo inteiro. Um jovem teve mais confiança, mais determinação em Deus do que uma nação inteira. Que teve a experiência de ver em outros períodos, em outras etapas da vida, a manifestação do poder de Deus. Mas eles se esqueceram. Como aquele povo também que Moisés tirou lá, da mão do homem, da escravidão do homem. Se esqueceram. Você não pode se esquecer dos feitos que Deus já realizou na tua vida. Aí vem um outro problema, tu esmurece, tu desaba. Lembre-se que Deus já te deu solução em anos antes, que Ele já te ajudou em anos antes, Ele já te curou de uma outra vez. Essa será mais uma vitória na tua vida. Mais uma vitória na tua vida, e louvado seja. Pode vir o que for contra você. Sabe qual é a sua pedra? A fé. A confiança. Tem ministério religioso de campanhas e correntes que lê isso aqui, e é assim que termina a reunião. Amém, pessoal? Agora faça uma fila aqui, nós vamos dar a pedra da vitória. Obreiro, todo mundo aqui. Você vai passar aqui e vai pegar a pedra da vitória. Você que quer ser empresário, você que quer um terreno, você quer construir a sua empresa, você vai pegar essa pedra e você vai jogar lá. Você que quer trabalhar numa multi, não sei das quantas, você vai jogar lá naquele pedra, essa pedra, vai quebrar lá a vidraça. Vai jogar pedra lá. Você quer ser dono do supermercado, você vai jogar naquele supermercado, você quer. Você que quer um carro do ano, você vai pegar essa pedra e vai jogar lá naquela concessionária.
O sistema religioso é assim. Você que quer um casamento vitorioso, você vai pegar essa pedra e vai jogar na fulana para despertar o... Mas o sistema é louco. Eles pegam a palavra de Deus e adulteram o negócio. E colocam um amuleto junto. A nossa pedra é a fé. Porque o que derrubou o gigante não foi pedra não, abençoado. A pedrita. O que derrubou foi a grandeza, a soberania de Deus. Não foi pedra nenhuma. A pedra de Davi era a fé. A nossa pedra também é a fé, a confiança. É a graça de Deus em nossa vida. Tome esse exemplo para a sua vida. Esse espírito de vitória, de confiança profunda em Deus que Davi tinha. Nunca tenha medo. Nunca se acovarde, nunca desista. Pois é muito poderoso esse Deus que está dentro de nós. Muito grande. De repente você tem um problema há muito tempo na sua vida, na sua saúde, ou o filho nas drogas, você que está me ouvindo há muito tempo, pastor, ele está nas drogas. Isso se tornou um gigante, mas Deus tem solução. E nós vamos orar e nós vamos crer que vai chegar a solução. Amém. Então fique de pé e vamos realizar a nossa oração em nome de Jesus. Te declaro em bom ânimo. Feche seus olhos e vamos realizar essa oração de convicção. A tua mente, abençoado, vibrando com a palavra de Deus, você nesse espírito de vitória, receba, meu Deus, esse espírito de vitória nesse coração, nesse abençoado que está aqui, no coração dos muitos que estão me ouvindo, da onde quer que estejam nesse momento. O nosso Deus abençoado tem solução para qualquer problema, seja ele qual for. Então, se você está enfrentando há muito tempo, de repente há muito tempo, você está enfrentando algo na sua vida, uma dor, uma enfermidade na família, um problema financeiro, filho nas drogas, no seu trabalho há muito tempo, uma afronta, uma perseguição. Então você vai conversar agora com o seu Deus. Esse Deus tem solução para qualquer coisa. De repente há um problema há muito tempo. Então você vai declarar, você é homem de Deus, mulher de Deus, o fim desse problema, o fim dessa humilhação, o fim dessa dor, dessa enfermidade, dessa dificuldade financeira. Pastor, é sempre faltando, é sempre tudo pouco, nada tem. Você vai decretar o fim dessa miséria, o fim dessa dificuldade financeira, e você tendo prosperidade, você tendo em abundância, em o nome do Cristo, do Senhor dos Exércitos. Oh, meu Senhor, nós cremos em Ti. Eu creio nas palavras benditas e abençoadas que estão aqui. Davi não era nem rei ainda, mas está aí o porquê, a resposta, porque ele tinha uma vida tão exaltada por Ti, Senhor. Porque ainda jovem, pastor de ovelhas, mas ali estava um coração que vibrava com a Tua mente, que vibrava com a Tua palavra. Que bom, uma palavra como essa, numa manhã de hoje. Receba o fim dessa situação, desse medo, dessa solidão, dessa depressão, dessa ansiedade que você que me ouve se encontra. Ou de repente você que está aqui anda numa ansiedade. Eu recebo o fim dessa ansiedade no seu coração, no nome de Jesus. Receba a resposta, receba a cura, meu Senhor, a transformação em nome de Jesus. Eu recebo você dando testemunhos de vitórias. Eu recebo você testemunhando muitas vitórias do seu trabalho, da sua casa, do seu casamento, da sua vida amorosa, das suas finanças, em nome do Senhor Jesus. Não temas, crê somente. Crê somente.
Essa é a minha arma. E essa também é a tua arma, a fé. E graças a Deus, com ela, somos mais que vencedores. Em o nome do Cristo ressuscitado. Que assim seja, que assim seja. As muitas vitórias que você determinou agora, para louvor, para a glória do nosso bondoso, misericordioso e poderoso Deus. Louve a Ele, bem forte. Louvado seja, Senhor. Muito obrigado pela palavra de hoje. Tenham todos a melhor semana da sua vida. Somos mais que vencedores e abençoados para sempre. Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei, então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.